Olá, seja bem-vindo ao programa Momento Terapia dessa semana. O meu nome é Rafael Ribeiro, como você sabe, eu sou psicólogo e também trabalho com coach. E no tema dessa semana a gente vai falar sobre depressão na infância e na adolescência. Engana-se, gente, quem pensa que criança não tem depressão porque não tem problemas e que o adolescente ele tem depressão de uma forma natural, que é normal o adolescente passar por essa depressão. Quem disse que para ter depressão precisa ter problemas? E quem disse que é normal ter depressão? Por isso que esse tema a gente vai estar abordando e também respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. A gente sabe que a criança ela não sabe falar sobre os sintomas, ela não sabe falar o que sente, né? Muitas vezes ela não sabe dar nome aos sentimentos que ela tem. Por isso é importante que o adulto ensine a criança quais os sentimentos que elas estão experienciando durante a infância, né? Então são vários sintomas que a gente pode dizer aqui para estar entendendo se a criança está ou não com depressão. E olha só, a psiquiatria vem estudando com muito afinco sobre a depressão em crianças e adolescentes. E esse estudo não é muito velho não, tá? Mais ou menos uns 20 anos, porque pesquisas comprovam que 13% das crianças têm depressão e 20% dos adolescentes sofrem desses transtornos. Gente, é muito importante também a gente entender quais são as causas, né, dessa depressão nas crianças e adolescentes. Muitas das vezes, as principais até são causas orgânicas e hereditárias. Isso mesmo, né? Uma criança que tem depressão, é importante a família perceber ou ficar atento se tem alguém na família que já tem essa depressão, já tem uma depressão crônica ou algum fator, algum transtorno, né? Então essa criança provavelmente vai estar propensa a desenvolver uma depressão, né? Crianças também, gente, que têm pais ou avós, um convívio afetivo mais perto, né? Com uma família muito pessimista, com uma família muito precária, vê o mundo de uma forma muito ruim, provavelmente essa criança vai internalizar isso e ela também vai ver o mundo de uma forma muito pessimista. É como se passasse um filtro nos olhos dela e isso vai acontecer que ela vai ter um desenvolvimento muito difícil para que ela consiga vencer as batalhas da vida. Então, olha só, além dessas duas causas orgânicas hereditárias, também tem as causas que acontecem na vida da criança, né? As crianças, muitas das vezes, passam por períodos muito difíceis, né? Pode ser um luto de algum familiar, pode ser separação dos pais, a perca, né, de um amigo, mudanças de escola, bullying, maus tratos. Qualquer um desses fatores que a criança passa no desenvolvimento também pode desencadear uma depressão. Abuso físico, abuso verbal, abuso sexual também vai trazer graves transtornos, graves prejuízos para a vida dessa criança. Um outro fator que também pode influenciar, né, essa criança que tem essa predisposição à depressão é quando ela muda de escola, ela muda de casa, ela vai para um outro lugar e ela não se adapta a esse lugar. Então essa falta de adaptação também pode causar grande estresse na criança, que também pode desencadear a depressão, tá, gente? Lembrando que a psiquiatria, muitos e muitos anos atrás, também estudou a ansiedade, né, de separação. O que é isso, Rafael? É quando a criança ela tem dificuldade em se separar dos pais, né? Então ela não consegue ficar sozinha, sem o pai, ou sem a mãe, ou sem o avô por muito tempo. Ela fica retraída, ela fica muito triste. E quando essa criança vai para a escola e ela se vê separada dos pais, essa angústia de separação é tão forte que se isso permanecer, se os pais não cuidar, não levar no psicólogo, não tratar, isso pode com certeza também desencadear uma depressão. Quer saber mais? Venha comigo que agora a gente vai falar sobre os sintomas de uma criança depressiva e de um adolescente. Gente, falando agora dos sintomas, né, que essa criança depressiva pode ter, você de casa pode identificar se a sua criança tem ou não depressão. Claro que é muito importante ter um profissional também para estar te orientando. Mas, gente, o primeiro sintoma é a falta de vontade de fazer as coisas. A criança, por si só, por instinto, ela é muito exploradora. Ela quer explorar tudo, ela quer mexer em tudo. E uma criança que está em depressão, ela fica retraída, ela fica triste. Eu vou dar um exemplo aqui.
O incômodo, né? As pessoas, as crianças, o adulto, nós só mudamos quando o incômodo for maior do que o medo de mudar. Nunca se esqueça disso. Então com a criança não é diferente. Um exemplo, uma criança que quer dormir na casa de um coleguinha, né? Quer dormir na casa do coleguinha porque vai para uma festa e depois vai dormir na casa dele e quer brincar. Mas essa criança tem medo de dormir fora de casa, como todas as crianças têm no começo, né? Mas o desejo, a vontade de ir brincar com um coleguinha, de se divertir, é mais forte que ela enfrenta o medo de dormir fora de casa. Então ela enfrentou isso. Quando a criança está em depressão, ela não sente essa vontade. Ela não dorme fora de casa, ela não quer fazer, ela não quer se socializar. Então esse é um dos primeiros indícios que você pode perceber, tá? Outra coisa é a falta de apetite. Isso mesmo, uma criança que está com depressão, ela não come muito. Ela seleciona muito bem as comidas, ela emagrece muito rápido ou não ganha peso da massa corporal, né? Então isso também é um outro sintoma. Sono, gente, a sua criança tem dormido bem? Como é que está o sono da sua criança? As crianças que têm depressão geralmente têm um sono muito perturbador, né? Acorda de noite dizendo que tem pesadelos. Quando você vai colocar essa criança para dormir, ela chora muito. E não é um choro de que eu quero continuar brincando. É um choro assustado. É um choro que você vê que ela está com medo. Então é um dos sintomas aí que você pode perceber. Como eu disse anteriormente, criança que tem muito medo de ficar afastado dos pais, criança que tem medo de ficar sozinha, também é o indício de que essa criança está passando por algum problema emocional. Muitas vezes ela não vai te dizer, né? Ela vai externar isso de uma forma mais concreta. Então, como ela não sabe dar nome aos sentimentos, ela vai somatizar isso no corpo. Então ela vai ter muita dor, ela vai ter dor de barriga, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter dor em alguma parte do corpo e isso vai incomodar muito ela. Se isso acontecer, provavelmente ela está sofrendo emocionalmente. Um outro sintoma que é importantíssimo a gente perceber, e que muitas vezes os pais repetem isso, né? E às vezes nem percebe, é quando a criança se autodeprecia muito, né? Para ela nada tá bom, para ela não é boa, ela não é bonita. Tudo que ela faz, ela diz que não é o certo, é o errado, né? Então os pais também começam a perceber como que a sua criança está olhando a si mesma. Se a sua criança tem uma autoestima muito baixa, isso também é sinal de um indício de depressão, tá bom? Pai, mãe, fiquem atentos. Gente, o Júnior Pereira mandou uma pergunta pra gente, que a gente já respondeu aqui, que é quais são os sinais da depressão, o que fazer para melhorar isso. E quando não é tratado? O que acontece quando não é tratado? Olha só, primeiramente, uma criança que tem depressão e ela não é tratada, isso pode ocasionar, primeiro, que ela perde muito de aprender, né? A atenção dela fica muito dispersa e não é uma hiperatividade, não é uma falta de atenção, não é um déficit de atenção. Pelo contrário, ela perde a energia para aprender, né? Ela não tem energia para aprender, ela não tem energia para prestar atenção nas coisas. Então, primeiramente, perde muito, né? E outra, quando uma criança ela está em depressão e quando ela não é diagnosticada precocemente, não é tratada como deve, essa criança provavelmente vai sofrer muito, ela sofre muito, né? E posteriormente, na adolescência, existe uma incidência maior dela consumir drogas ou bebida alcoólica, ok? Então, pai, é sério a coisa aqui. E quero dizer, gente, se vocês têm mais perguntas, podem mandar pra gente que a gente vai responder com todo carinho. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, me siga no Instagram, curta meu Facebook, que eu vou estar sempre com vocês, também trazendo novos temas. Se você tem temas novos também, que vocês querem que a gente aborde aqui, pode mandar pra gente, que a gente vai estar respondendo, ok? Gente, quero mandar um abraço a todos os Jeriquemes que nos assistem, obrigado por sempre me aceitar aí na sua casa, obrigado por estar sempre conosco e não perca o nosso programa na semana que vem. É toda segunda-feira às 9h30, terça, 12h30 e reprise no sábado, 12h30. Beijos, fica com Deus. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were